Pessoal, vamos falar de tangente de um arco trigonométrico, é o objetivo desse vídeo. Então, nós temos dado um arco trigonométrico AM, com M diferente de B, ou não congruente a B e B', como mostra a figura. Observem o arco AM, de medida alfa, chama-se tangente de alfa, TGA, alfa, a ordenada do ponto T, obtida pela interseção do prolongamento do raio OM até o eixo das tangentes. Então, vocês têm aqui o eixo das tangentes, observem, sinalizado aqui com esse T. Aqui está o nosso arco, o nosso alfa, é esse ângulo, né, correspondente ao arco, e a projeção de OM sob o eixo das tangentes, destacando que é esse eixo, você vai ter essa projeção com a letra T maiúsculo. Essa aqui é a tangente de alfa. Bom, a gente sabe também que a tangente de alfa vai ser o seno sobre o cosseno. Vamos demonstrar isso. Então, na demonstração, vamos usar apenas o primeiro quadrante, como mostra a figura aí. Nós sabemos que a tangente vai estar relacionada a esse eixo, né? Olha aqui. Essa é a tangente de alfa. Mas observe o que a gente vai precisar. Nós estamos vendo aqui um triângulo OPM. Vamos usar ele já já. E é exatamente essa ideia que nós temos que usar, a de semelhança de triângulos. Então, nós temos o triângulo OTA, esse maior aqui, OTA, fechei. E o triângulo OMP. Vou trocar aqui a cor do ponteiro. OMP. OMP. São dois triângulos semelhantes. Olha aqui os símbolos de semelhantes. Então, nós podemos dizer que AT, o lado do triângulo AT, está para o lado do triângulo OA. Assim como, né, OA está sobre OT está sobre OA, assim como PM está sobre OP. Então, essa é a ideia que a gente vai utilizar. Então, tendo dito isso, a gente vai analisar exatamente que nós teremos seguinte formatação, ó, seguinte semelhança. OT, eu estou falando OT, mas é AT, equivale a tangente. Então, aqui nesse numerador, vou colocar tangente. Olha aqui. OA vale o raio da circunferência, que é 1. Então, aqui nesse denominador, vou colocar 1. E agora vai seno e cosseno. PM a gente pode projetar no eixo dos senos. É o seno de alfa, o seno de x. Substitui aqui, né, no ponto PM, no segmento PM. E OP vai estar ligada a esse eixo aqui, que é o cosseno, OP. Então, nós temos assim que tangente é seno de alfa sobre cosseno de alfa. Quando nós queremos reduzir do segundo para o primeiro quadrante, a gente tem que usar essa formulazinha aqui, ó. A tangente de alfa
Isso é importante para resolver vários problemas, ó, relacionados à simetria entre os quadrantes. Então, tangente de 180 menos alfa é igual a menos tangente de alfa. Olha aqui. Vamos supor que alfa seja 60. 60 graus. A tangente de 60, raiz de 3. Olha aí, a tangente, essa distância aqui vai ser raiz de 3. Bom, mas tem um ângulo no segundo quadrante, né? Que tem uma tangente similar numericamente, mas o sinal vai ser trocado, ó. É a tangente de 180 menos alfa. Então, nós usamos como exemplo 60, não foi? Então, aqui, ó, tangente de 180 menos 60, 120, vai ser igual a menos tangente de 60. Logo, eu posso dizer, supondo aqui 120, que a tangente de 120 vai ser menos raiz de 3. Então, a gente pode fazer isso também no segundo quadrante, ou melhor, no terceiro quadrante, segundo nós falamos agora. Então, no terceiro quadrante, nós vamos usar a regra que está aqui, né? Tangente de 180 mais alfa é igual a tangente de alfa. Então, aqui eu estou usando grau, mas podia usar radianos. Então, vamos pegar aqui como exemplo, vamos agora usar 30 graus, né? O alfa aqui seria 30 graus como exemplo. Então, qual seria o ângulo lá no quadrante 3, no terceiro quadrante? 180 mais alfa, 210. Vai ser o mesmo valor que tangente de 30. Então, a gente sabe que tangente de 210, então, vai ser o mesmo valor que tangente de 30, que é raiz de 3 sobre 3. Então, aqui nós teríamos, inclusive, o mesmo sinal. Então, 210 tem mesmo valor. Então, a gente está olhando aqui que o sinal, nesse caso, coincide. Terceiro para o primeiro coincide. No anterior, o sinal inverteu, né? Observe aqui no anterior, segundo para o primeiro, o sinal ficou negativo. E está fechado o quarto para o primeiro quadrante. Então, a gente pode partir também para um exemplo. Vamos pegar aqui 45 graus. Então, a tangente de 360 menos alfa tem que ser igual a menos tangente de alfa. Então, nesse caso, há uma inversão do sinal. Então, 360 menos alfa, que eu coloquei aqui como exemplo, 45, vai ser 315. Vai ser menos tangente de 45. A tangente de 45 é 1. Então, a tangente de 315 vai ser menos 1. Então, observe que do quarto para o primeiro também é uma redução a um sinal negativo. As medidas poderiam também estar em radianos. Estando em radianos, nós temos que usar essas regras que estão aqui. Que do segundo para o primeiro quadrante, essa regra, né? Só muda que a gente tira o 180 e bota π. Aqui, terceiro para o primeiro. E aqui, quarto para o primeiro quadrante. Observem que só muda aqui para 2π, o que era 360. Bom, aí tem medidas opostas relacionadas a alfa e a menos alfa. São exatamente ligadas
essa característica. Né? Dois arcos de medidas opostas, alfa e menos alfa, têm extremidades simétricas em relação ao eixo dos cossenos. Isso está relacionada a essa característica aqui, ó, alfa menos alfa. Quando você vai trazer, eles têm extremidades simétricas, né? Então, olha o que vai acontecer. Olha aqui o sinal. Na tangente aqui vai ter T menos T. Olha aqui nesse caso. Tangente vai ser menos T. Tangente vai ser T. Então, observa-se que a tangente de menos alfa é menos tangente de alfa. Então, é um dado interessante para nossas análises. Ó, tangente de alfa, vamos colocar menos alfa logo, que é o simétrico, vai ser igual a menos tangente de alfa. Então, se você tem aqui 30 graus, aqui nós vamos ter um arco de menos, ou de 330 graus, ou menos 30 graus. Se você for no sentido oposto, como está aqui. Menos 30 graus, vamos colocar menos 30 graus. Ou seja, a tangente de menos 30 graus vai ser igual a menos tangente de 30 graus. Então, elas têm essa característica ligado às extremidades dos arcos. Então, essa aqui é a nossa observação em relação a esse tópico. Bom, a variação do sinal, nós vimos que o sinal no primeiro quadrante vai ser positivo na tangente, né? Você vai ter aqui valores positivos do eixo das tangentes. E isso vai acontecer também no terceiro quadrante. No segundo quadrante e no quarto, você vai pegar valores negativos. Ok? Bom, para fechar a nossa parte expositiva, daqui a pouco a gente vai mostrar no GeoGebra, vamos fazer essa questão que vai exigir da gente também conceitos ligados à relação fundamental da trigonometria. Ó, o arco que tem medida x, radianos, e é tal que ele está entre 90, que é π sobre 2, e π, que é 180. Então, está no segundo quadrante. E tem tangente igual a menos raiz de 2. Qual é o valor do seno desse caso? Então, vamos lembrar o seguinte, que a tangente, ela, nesse caso de x, é menos raiz de 2. Só que a tangente pode ser escrita em função de seno e cosseno. Então, vai ser seno de x sobre cosseno de x, que vai ser igual a menos raiz de 2. Nós vamos isolar aqui, fazendo o produto dos meios pelos extremos, vamos dizer que o cosseno de x vai ser o seno de x sobre menos raiz de 2. Por que isso? Porque nós vamos usar a relação fundamental. O seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Eu vou levar essa informação do cosseno para essa expressão, que é a relação fundamental da trigonometria. Então, eu vou ter seno ao quadrado de x mais o cosseno vai ser o seno de x sobre menos raiz de 2. Está ao quadrado, ok? Então, aqui nós vamos ter seno ao quadrado de x mais o numerador vai ser seno ao quadrado de x e o denominador, vocês sabem que essa potência vai estar ligada ao numerador e denominador separadamente. Então, aqui vai ficar positivo no denominador
e raiz de 2 ao quadrado é 2. Então, aqui ficou igual a 1. Vamos tirar o MMC de tudo. Vai ser 2 por 1 dá 2, seno ao quadrado de x, mais 2 por 2 é 1 vezes seno ao quadrado de x, igual a 2 por 1 é 2 vezes 2. 2 vezes 1 fica 2. Cancela aqui, temos 3 seno ao quadrado de x, e seno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x é 3. E são 2 seno mais um seno. 3 é igual a 2. Então, vai ser seno ao quadrado de x é igual a 2 sobre 3. Como está no segundo quadrante, nós sabemos que o seno no segundo quadrante é positivo. Então, vamos colocar aqui o seno de x é igual a raiz de 2 sobre 3. Que eu posso racionalizar por 3, né? Vai ser raiz de 2 vezes raiz de 3, raiz de 6, raiz de 9. Ou seja, raiz de 6 sobre 3, que é a letra D. Para fechar, nós temos aqui uma ilustração no GeoGebra para vocês verem no GeoGebra a função trigonométrica, não, a tangente, né, sua representação aqui, ó, aqui nós temos um ponto variando, vamos colocar aqui tangente, olha aqui o ponto variando, no primeiro quadrante ele é positivo, vamos colocar aqui um arco conhecido, 45, tangente é 1, olha o gráfico aqui embaixo. Então, tangente é 1 para 45, 60 raiz de 3, que é 1,7 mais ou menos, ó. 1,75, na verdade. 90 não tem tangente. 90 não tem tangente, olhe bem. Olha o segundo quadrante, a tangente vai ficando negativa, está na parte negativa do eixo das tangentes. Aqui chegou no 180, ela zerou. Tangente vai ser zero. Observe no gráfico. Zero. Agora ele vai para o terceiro quadrante, vai ficando positivo de novo. Aí você vai ver as simetrias, com 215, por exemplo, com outros arcos. Chegou em 270, gente, não tem tangente. Ó, tangente não existe. Então, observe que dá exatamente no gráfico esses pontilhadinhos aqui, ó. Agora, o quarto quadrante, ele chega aos valores negativos de novo, até chegar, né, em 360, uma volta. Mas aí eu posso dar, ó, observe no centro aqui, infinitas voltas. Bom, aqui nós vimos a tangente, e ao mesmo tempo que na parte de baixo nós estamos vendo o gráfico de um assunto que é chamado a função tangente, ó, y igual a tangente de x. Y igual a uma função de x que se comporta em relação à tangente, né, seguindo a mesma ideia de tangente. Olha o gráfico como é que fica, né? Fica com esse comportamento, inclusive tem características como a periodicidade, né? Ele vai sempre se repetindo. Mas não é esse foi o assunto era falar aqui exatamente do eixo das tangentes e do sinal. Então, está aqui à disposição de vocês no link desse vídeo. Até a próxima!